Olá, seja bem-vindo ao Casa Report, o seu magazine de arquitetura, decoração e imobiliário. Esta semana vamos até Caminha visitar uma casa moderna rodeada por rio, mar e montanha. No Porto, conhecemos o edifício Forrester, uma obra de reabilitação singular com a autoria do gabinete Correia e Ragazzi. Em Esposende, a empresa Inain executou um trabalho de decoração onde mistura tons da natureza com modernidade. A Casa de Fão é uma casa de praia, é uma casa com uma leitura minimal, que está situada no meio de um pinhal maravilhoso, uma zona protegida, e que tem como função essencial as horas de lazer de uma família com 4 filhos adolescentes. Eu queria uma casa que fosse minimalista, simples, funcional, mas que fosse ao mesmo tempo quente e que me desse alguma qualidade de vida nos meus tempos de fim de semana, de férias. O contexto foi ser toda transparente, como reparou, tem vidro a toda a volta e, portanto, quando estamos dentro de casa tem essa perspectiva ampla de tranquilidade simultânea, porque só tem pitinhal à volta praticamente, e liberdade de ação para os meus correrem, estarem dentro e fora de casa quase simultaneamente. E, portanto, no fundo, a solução cromática é um prolongamento da natureza que está a rodear esta belíssima casa. E, portanto, para a sala escolhemos vários tons de azul e bege. Depois, no quarto das raparigas, continuamos com os verdes e um amarelo mostarda, sempre tons de sol, de verde, de mar. Depois, no quarto dos pais, por fim, temos umas lindíssimas madeiras naturais, tanto nas mesinhas de cabeceira como numa instalação em pétalas de espelho e cedro natural que preenche uma das paredes. Neste salão cá de baixo, especificamente, temos um belo sofá tipo ilha que dá para o lado dos jogos como dá para um lado de TV, e depois o que realmente liga todas estas peças é esse cuidado que houve em escolher peças com design, mas a par disso escolhemos também materiais sempre em relação com a natureza que está lá fora e que só está dividida por um vidro e, portanto, há uma continuidade e isso traz serenidade à casa. Tenho 4 filhos, portanto, há algum risco das agitações dentro de casa, com correr, os amigos que vão para casa, não queria estar preocupado com essa vertente de se vai estragar aquilo, vai bater naquele móvel, vai ter aquela esquina que é perigosa. Está, portanto, enquadrada nesse contexto. Ou seja, a casa permite utilizações múltiplas, para idades múltiplas. E, portanto, isto é o melhor prémio que uma decoradora pode ter. Eu acho que este é um edifício importante, sendo um edifício comum na cidade. Ele é importante porque, de facto, está situado numa praça lindíssima, está situado ao lado do Palácio da Bolsa, em frente ao Mercado Ferreira Borges. É comum porque é um edifício de habitação, uma casa burguesa, corrente, como tantas que há na cidade, e que, na nossa opinião, devia ter esse lugar de um edifício corrente que não se sobrepusesse nem ao Mercado Ferreira Borges, nem ao Palácio. A escada da entrada era obrigatório que se mantivesse do resto do chão para o primeiro andar, a partir do qual seguiria ao elevador. Tinha que se iluminar bem, porque as pessoas não podiam sentir que estavam a entrar num túnel, e tinham que ser suficientemente aliciados para subir aquela escada e encontrar o elevador no primeiro andar para depois seguir. A casa praticamente propõe a entrada para esta sala representativa, a sala de estar, a sala comum, e tem 2 suítes, uma voltada à praça e uma voltada ao lado do rio.
Esta casa tem uma luz fabulosa, todos os pormenores, todos os ângulos, vê-se que foram pensados e pensados de uma forma inteligente na ligação que este projeto tem entre o passado e o futuro. É uma casa com alma. Na realidade, eu acho que o edifício concilia a tradição com a contemporaneidade e a fixação de famílias à cidade, do ponto de vista social. Sinto-me feliz em casa, eu sinto-me bem na minha casa e graças a um projeto que tornou algo de bonito e absolutamente funcional. A arquitetura sustentável tem um âmbito muito abrangente. É a relação que a arquitetura estabelece com o local, com a sua gênese e com os seus elementos naturais. Neste caso, o sol, o vento, a orientação, as vistas, tudo aquilo que nos permite garantir o lado mais humano da arquitetura. No caso desta habitação, passou essencialmente pelas orientações solares e pela relação que o edifício estabelece também com os ventos dominantes. A zona mais social da casa, que é a sala, é uma zona extremamente luminosa, uma zona em que as luzes só acendem quando o sol se põe. Por exemplo, na cozinha, quando estamos em utilização, é muito raro eu ter que acender luzes para conseguir ver. Aproveitamos estas diferenças geométricas uma vez que o edifício se adapta completamente ao terreno e isso permitiu-nos abrir fenestrações e fazer entradas de luz, ou seja, não existem compartimentos interiores. Os compartimentos têm todos o privilégio de terem iluminação natural. A minha vida aqui é uma vida tranquila, é uma vida com poucos custos mensais e é uma vida que me permite ter conforto, quer a nível térmico, quer a nível luminoso. Gosto de viver numa casa em que não tenha que pensar demasiado nesses pormenores. O meu nome é Miguel Ferreira, sou agente imobiliário. Já conhecíamos a zona, era um terreno, portanto, repleto de eucaliptos, com uma paisagem que evoca a teologia da região. É possível daqui ter o mar, o rio e a montanha, e isso levou que norteássemos um projeto de uma inclusão no território. Isso levou a algumas questões do ponto de vista de arquitetura, no sentido de saber que teríamos uma paisagem a preservar e, portanto, quer na nossa implantação, quer por a situação de virmos nós inserirmos nela, não é? O uso excessivo de vistas e as relações interior-exterior foram potenciadas ao máximo, sabendo que nós temos uma paisagem que para nós é excessiva. Portanto, se realmente o propósito era este convívio, efetivamente,
com a natureza e, portanto, com este espaço. Toda a construção não se podia evidenciar nesse sentido e, portanto, necessariamente o recurso aos castanhos, de modo a diminuir todas as situações de impacto que efetivamente tivéssemos na paisagem. Portanto, aqui, obviamente que a questão da piscina, procurámos um revestimento que sintetiza ao fim e ao cabo todo este ambiente, que não se interpõe entre a casa e o rio, portanto, integram de alguma forma. Daí que, por exemplo, a entrada para nós é significativa, sob o ponto de vista de uma entrada que utilizamos a nobreza da rudeza, da situação mais pura que efetivamente os materiais podem ter, sob o ponto de vista da iconografia que é uma entrada de uma casa. A solução foi de um minimalismo, portanto, de alguma forma, de uma solução de uma casa espartana, que aliás entendemos que é se calhar a melhor postura que se possa ter segundo uma segunda residência, não é? No fim e ao cabo, e também porque assim o entendemos. Portanto, seria uma violentação a inserção neste local se efetivamente ela estivesse repleta de iconografias, etc., que nós despejamos delas. Esta casa para nós é o nosso paraíso. É a correspondência do nosso pensamento de momento e, portanto, o nosso refúgio, não é? No sentido que poderá ser, portanto, o nosso local de reflexão. Não perca o Casa Report da próxima semana. Vamos até Amares conhecer a obra do arquiteto Jean-Pierre Porcher, onde mistura a imagem tradicional do mundo rural com a arquitetura contemporânea. Até lá, cuide bem da sua casa.